De volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco a nossa conversa é com a deputada estadual Eliane Sinhazic, do PMDB. A deputada que acaba de lançar o livro Como Ganhar as Eleições Sem Comprar Votos. Daqui a pouco a gente vai conversar com ela. Um livro muito interessante. Já dei uma olhada aqui, muito diferente de alguns guias de marketing político, totalmente fora da realidade. Esse aqui não, esse aqui eu já vi que é bom. Aliás, eu quero ficar com esse exemplar, viu, deputada? Daqui a pouco a gente convida a deputada. Antes, deixa eu conversar aqui com o pessoal da COPSERG, dar um abraço aí nos nossos parceiros da COPSERG. É uma cooperativa de serviços do Acre que é reconhecida por seu trabalho em defesa do cooperativismo. A COPSERG é um grande exemplo de organização dos trabalhadores, com geração e distribuição de renda para todos os cooperados. Conheça um pouco mais da COPSERG. São lindas histórias feitas por pessoas para pessoas que mudaram vidas. Nesses 17 anos, tivemos momentos de vitórias e de tribulações. Mas com união, força e trabalho, superamos cada um dos obstáculos. Assim é a COPERSERG, uma parceria que vem dando oportunidades a você que sonha em ter uma vida melhor. Resgatando valores familiares e a dignidade, cooperando e proporcionando oportunidades para o seu crescimento intelectual e social. COPERSERG, uma cooperativa genuinamente acreana, de valores étnicos, cultural e social. Juntos, seremos mais fortes sempre. Seja você também um cooperado COPERSERG. COPERSERG, feita por pessoas para pessoas. De volta aqui conosco a deputada Eliane Sinhazic, do PMDB, deputada estadual que está lançando o livro Como Ganhar as Eleições Sem Comprar Votos. Como eu falei no início, deputada, um livro que tem muito a ver com a nossa realidade política, muito diferente de alguns guias de marketing político que navegam muito na fantasia. Isso aqui diz direitinho o que acontece numa eleição, né? É verdade. Eu fiz esse livro baseado nas minhas experiências como candidata a deputada e vereadora. Então é um livro cheio da minha verdade, da minha forma de agir. Eu sou publicitária, você sabe disso, sou jornalista, radialista e comecei a caminhar para a vida pública em 1998. Quando eu estava na TV Gazeta, quando eu estava na Rádio Gazeta FM, tinha uma grande popularidade e essa é uma das lições. Popularidade não quer dizer credibilidade, né? E eu me candidatei em 98 e fui surpreendida com 321 votos. E a partir desse momento, daquela derrota, que foi uma grande vitória, eu mudei a minha forma de atuar politicamente, de forma que as pessoas pudessem perceber que eu tinha verdadeiramente interesse pelas causas sociais, pelos problemas sociais. E aí, dessa forma, eu trabalhei por 14 anos, até 2012, quando eu me candidatei a vereadora e fui a vereadora mais votada da capital. A senhora fala de popularidade e credibilidade, uma coisa que se faz presente no nosso dia a dia de comunicadores. A gente é popular, mas não necessariamente passa a credibilidade necessária. Qual a diferença? A diferença é que quando, por exemplo, no meu caso, eu trabalhava muito com entretenimento, shows, sorteio de ingresso para cinema, para festas, para shows, sorteio disso, daquilo. Eu me preocupava muito na minha comunicação com o lazer e a diversão das pessoas. Então as pessoas gostavam muito de mim, eu era muito popular, porque eu me preocupava com isso. Mas quando é na hora de dar o voto, o eleitor pensa assim, não, mas será que ela realmente tem competência para me representar? Será que ela realmente sabe o que é um buraco no meio da rua? Será que ela sabe o que é procurar um médico no posto de saúde e não encontrar? Será que ela vai me defender? Então, essas interrogações fazem com que o eleitor não veja na pessoa que é popular a seriedade necessária que é necessário para um político. Então, no momento que você muda a sua forma de agir, você mostra que, de fato, você tem competência, que você sabe qual é a função que você vai exercer, que você sabe o que é que você tem que fazer para representar a população e as pessoas conseguem enxergar isso em você, a situação muda. As pessoas, não, vale a pena eu dar um voto para essa pessoa porque ela me representa. No Acre, no Brasil, né, as eleições, elas estão ainda muito contaminadas pela compra de voto. Então o eleitor está mal acostumado. O candidato vai lá pedir voto, o eleitor quer alguma coisa em troca. E aí tem que dizer não. O que é difícil, porque
você vai desagradar. Como é que é administrar isso? Eu jogo muito com a verdade, eu não minto e eu digo não, na lata. Eu digo, olha, não é dessa forma que eu trabalho. Né? Candidato e político que fica distribuindo dinheiro, que é bonzinho, que atende a todas as reivindicações, todas as demandas, é completo de camisa, é bola de futebol, é boi para churrasco, é bolo de aniversário, festa de formatura, é uma série de pedidos que chegam até nós. Mas você precisa ser firme e dizer, olha, não é dessa forma que a gente trabalha, né? Político honesto não rasga dinheiro, político honesto não rouba, não tem dinheiro sobrando para atender essas demandas. As pessoas têm inúmeras demandas. Não tem como você atender a essas demandas individuais. É importante salientar que o eleitor precisa compreender que o político bom não é aquele que resolve o seu problema individual. Não é aquele político que resolve o problema da sua caixa d'água ou de um milheiro de tijolo que ele necessita. O político bom, o político decente e que verdadeiramente merece credibilidade e merece votos de confiança é aquele que trabalha pelo coletivo, que busca resolver o problema de toda a sociedade ou de partes da sociedade que estão passando por determinados sofrimentos. Então, é esse o político que deve ter o voto de credibilidade, o voto de confiança da população. E assim, eu digo muito não, eu sou a única deputada que coloco o meu gabinete na rua todos os meses, desde que era vereadora, lá no terminal urbano. E muita gente diz assim, Eliane, quantas facadas você levou hoje, né? Te pedem muito, quanto você deixa de dinheiro lá no terminal urbano? Não deixo absolutamente nenhum centavo, porque eu trato as pessoas com respeito, eu olho no olho, eu jogo a verdade e não tenho medo de perder voto. Sabe por quê, Rogério? Porque você não pode perder aquilo que não é seu. O voto só é seu depois que a pessoa deposita o voto em você. Então, a senhora a gente trabalha com a verdade. Construiu essa sua marca pessoal, então a senhora já tem esse perfil e o seu eleitor entende isso. Mas quem está começando na política, às vezes vai encarar um desafio, não sabe por onde começar e começa a adotar comportamentos seguindo os manuais, né? Quer dizer, a pessoa às vezes desvirtua a própria personalidade fingindo ser o que não é para conquistar votos. Como é que a senhora vê isso? Eu vejo isso com muita preocupação, porque as pessoas têm que ser o que elas são. Inclusive, no livro eu abordo isso. Desconfie do político que, de repente, começa a frequentar uma determinada igreja, sabe? Você não precisa mudar da água para o vinho, você não precisa mudar de comportamento, você não precisa falar difícil, você precisa ser quem você é. Porque quando você é verdadeiro, você é quem você é, você conquista as pessoas pela sua verdade, sabe? Essa coisa, você vê aí político que é católico, de repente está enfiado dentro da igreja evangélica. Político que é evangélico, de repente está enfiado dentro do candomblé, dentro da igreja católica, está fazendo, visitando e frequentando uma série de igrejas, por exemplo. Notadamente, é uma pessoa oportunista. Igreja não é lugar de se pedir voto, sabe? Igreja é o lugar que você professa a sua fé e tem um contato com Deus. A gente precisa estar muito atento a esse tipo de comportamento oportunista. Eu acho que você tem que pedir voto no dia a dia, na conversa com as pessoas, não tem que virar religioso da noite para o dia, você não precisa, de repente, mudar a forma de se vestir, mudar a forma de falar, mudar os lugares que você frequenta para poder conquistar o voto. Eu acho que você precisa ser você mesmo, ser fiel aos seus princípios e não ser mascarado. O povo é muito inteligente e o povo percebe claramente quem é o político bom e quem é o político que está se aproveitando de uma determinada situação. Eu dei uma folhada no livro e um aspecto que chamou a minha atenção, que eu vi, é que é preciso que o político tenha uma imagem, é um homem público, uma pessoa pública, e que tenha comportamentos que sejam de acordo com quem representa a sociedade. Como é que a senhora vê isso, né? Porque tem político que realmente envergonha o eleitor. Pois é, eu acredito assim. As pessoas, por exemplo, têm o hábito de tomar sua cerveja. Eu tenho o hábito de tomar minha cerveja. Não vou esconder isso nunca. Óbvio que ninguém nunca viu a deputada Eliane ou a Eliane jornalista bêbada por aí, caindo, dando vexame. Eu tomo a minha cerveja normal como as pessoas normais e comuns tomam a sua cerveja, sabe? Você não precisa ser o que você não é.
Você não precisa se modificar ou se encastelar também como um ser inacessível para a população, porque não vou estar em público, vão dizer isso, vão dizer aquilo. Eu acho que a gente tem que ter uma postura condizente com os seus princípios, a sua criação, sabe? Não é nada demais, a gente precisa ter ser humano. A gente só precisa ser humano, precisa ter a nossa verdade e se comunicar com as pessoas com verdade. Como ganhar as eleições sem comprar votos? Mas isso não quer dizer que o político não vai gastar dinheiro, né, deputada? É bem diferente, né? Eu não compro votos. Obviamente que toda campanha eleitoral, ela demanda um pouco de recursos. Você precisa ter a sua reserva para fazer os seus panfletos, para fazer as suas placas, para comprar a sua gasolina, para poder rodar pelos bairros ou pelos municípios. Você precisa ter um mínimo de estrutura para isso. Obviamente que você não pode vender a alma ao capeta para ganhar uma eleição. Né? Você vai, vende a sua ideia, argumenta com as pessoas, pede voto, divulga o seu nome, divulga o seu número e deixa que as pessoas escolham você. Você não pode querer ganhar uma eleição a qualquer custo, vender patrimônio, né? Fazer disso um cavalo de batalha. As coisas, elas acontecem naturalmente. É óbvio que quem quer ser político tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter ideologia, tem que escolher um partido com o qual ele se identifique para depois, por exemplo, eu sou contra o aborto e vou me filiar a um partido que é favorável ao aborto. Isso, em algum momento, vai ser cobrado dessa pessoa. Então, você precisa se identificar com um partido político, com a cartilha programática deste partido. Você precisa ter muito claro na sua cabeça que isso não pode ser uma questão de vida ou morte. Você tem que ir dando os passos. Tanto é que da minha primeira eleição, 98, para 2012, foram 14 anos. Né? Então, você tem que ter persistência, você precisa ter um trabalho consistente, duradouro, contínuo, para você criar a credibilidade, conseguir ampliar a sua rede de contatos e aumentar o seu número de votos. Conversando com a deputada Eliane Sinhazique, que lançou o livro Como Ganhar as Eleições Sem Comprar Votos. Toda eleição aparecem os cabos eleitorais, as lideranças que, às vezes, não tem os votos que dizem que tem, né? Eu também falo sobre isso no meu livro. Como é que é a relação com Tem pessoas que chegam para você, né, e dizem assim, olha, eu sou presidente do bairro tal, então eu comando a igreja tal, eu sou liderança, eu tenho 500 votos. Eu digo, olha, meu amigo, se você tem 500 votos, se candidate, né? Porque cada um só tem o seu próprio voto. Cada um só tem o seu próprio voto. Obviamente que tem algumas pessoas que têm uma liderança sobre a família, né? Mas aí a gente não fala mais do que 20, 30 votos, uma liderança como essa. E você tem que conquistar essa liderança, né? Através das suas atitudes, através do seu carinho, do seu comprometimento com a comunidade na qual ela pertence. Eu trabalho dessa forma. Então, tem uns cabos eleitorais que, na realidade, é pura fraude. Deputada, e esse livro vai estar disponível nas livrarias? Sim, nós estamos colocando à venda na Livraria Paim e também no site www.essenciadosaber.com. A renda desse livro será destinada à Casa de Acolhimento Divina Luz, que fica na estrada de Sena Madureira, quilômetro 45. Você sabe que eu tenho uma bandeira de luta contra as drogas, uma bandeira de luta que trabalha a prevenção, e eu gostei muito desse trabalho, que é feito por uma senhora que cuida da limpeza lá na CEAPROF, ganha um salário mínimo, é a Dona Maria. Ela cedeu essa terra dela para fazer essa casa de acolhimento, e lá eles acolhem famílias inteiras que têm problema de toxicodependência. Então, a gente trabalha nessa linha da prevenção ao uso das drogas, trabalhamos na linha contra as drogas e tem também essa linha que é recuperar quem está no mundo das drogas. Então, toda a renda, esse é um trabalho social e é uma maneira prática que eu consegui de contribuir para esse trabalho social lá da Casa de Acolhimento Divina Luz. Deputado, como a senhora vai disputar mais uma eleição sem comprar votos, eu pergunto como é que está a preparação, as articulações. Uma das dificuldades do seu partido era montar uma chapa, né? Porque são muitos nomes fortes e alguns candidatos não querem disputar. Como é que está essa questão?
eu trabalho sempre para o fortalecimento do partido. Não adianta eu ser forte sozinha dentro do PMDB, eu não trabalho dessa forma. Tanto é que, por exemplo, semana retrasada eu fui lá em Brasileia falar com a Alda, convencê-la a ser candidata. Infelizmente, ela não topou, mas já temos outros nomes no Alto Acre que serão candidatos a deputado. Paralelo a isso, nós temos lá no Vale do Juruá, a Lucila, nós temos outro candidato a vereador que foi campeão de votos agora em 2016, tem o Júnior, tem o Pelé lá em Feijó, tem o Júnior em Tarauacá. Nós estamos montando, tem a Meire Serafim em Sena Madureira, tem a Antônia Salles lá em Cruzeiro do Sul, aqui em Rio Branco também tem o Roberto Duarte, tem eu. Nós estamos trabalhando para ter uma chapa competitiva, porque a gente acredita que 2018 é a hora também de consolidar nomes pelo interior para que possam se fortalecer para as eleições a prefeito em 2020. Então, é uma forma também de se criar memória eleitoral. E nós estamos trabalhando para fortalecer o PMDB, para que a gente tenha candidatos a prefeito em todos os municípios em 2020. E para chegar em 2020, tem que passar por 2018. Muito bem, deputada estadual Eliane Sinhazique, do PMDB, muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço a você mais uma vez, Rogério, e a todos os telespectadores da TV Gazeta, o meu grande abraço. Comprem, leiam o livro é para eleitores e candidatos, viu? Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo, é só um instante, até já.